Parte 2. Parte 2 da aula de física, continuação de campo elétrico. Na aula anterior foi feito um desenho. Biribi, 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 biribi. Tchá, tchu, tchá, 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 pum, pá, pum. Indicando campo elétrico. Campo elétrico. Olha só que louco disso. Campo elétrico uniforme, foi feita uma pergunta. Qual é a distribuição de cargas capaz de gerar um campo elétrico uniforme, na qual esse campo ele possui o mesmo módulo, em qualquer região dele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido? Nós ficamos com essa question. Deixa eu só ver se está gravando aqui. E tá gravando, tá piscando, tá gravando. Hoje estamos aqui no ritmo de funk. Vamos lá. Então, foi feita essa pergunta aí. Tá certo? Observe que são linhas paralelas e igualmente espaçadas na representação do nosso campo elétrico uniforme, tá certo? Igualmente espaçadas porque com isso a gente consegue perceber que pela densidade superficial das linhas, tá certo? Que o campo ele possui o mesmo módulo. E como elas são paralelas, portanto eles possuem a mesma direção e sentido é indicado pelo vetor aí do campo. Ok? Então, nós vamos trabalhar antes disso, segura um pouquinho, nós já vamos responder essa pergunta, qual é a distribuição de cargas capaz de gerar um campo elétrico uniforme. Para isso, você precisará entender a densidade superficial de cargas, tá certo? Aonde nós estamos? Aqui, nós estamos nesse tópicozinho aqui, tá bom? Densidade, biribi, biribi, cataba. Ó, fala de Milu! Curte nós aí, mano, você é top demais. Densidade superficial de cargas. Olha só que interessante. Nós, na aula de biologia, foi estudado densidade populacional. Na aula de química foi estudado densidade, por um exemplo, né? Ou a questão de densidade, né? Relação sempre de alguma coisa pela área, né? Ou pelo volume ocupado. Na densidade superficial de cargas, ela vai ser dada pela densidade superficial de cargas, ela é dada por essa letra grega. Agora, grego é latim. Acho que é grega. Tá certo? Chamada sigma. Na qual é dada pela quantidade de cargas pela área. Lembrando que as cargas elas se distribuem na sua superfície, não no volume. Senão nós estaríamos que a densidade superficial não seria densidade superficial, seria densidade volumétrica, seria a quantidade de cargas pelo volume, mas a densidade superficial de cargas, ou seja, quanto de carga que vai ocupar essa superfície. Beleza? Lembrando que em condutores não esféricos, né, nós teremos um acúmulo de cargas nas pontas. Quer ver, por exemplo, senhor? Num quadrado. Você vai ter um acúmulo de cargas aonde? Nas pontas, ó. Você vai ter uma maior quantidade de cargas. Beleza? Nas pontas. Por isso nós estamos trabalhando com condutores esféricos, que nós estamos abreviando pela letra CE. Ok? That's your ok? That's your ok. Então vamos lá. Quando a carga ela é homogeneamente distribuída, tá certo? Nós temos uma densidade superficial de cargas uniformes. Então olha só, vou explicar um pouco melhor esse conceito. Nós temos aqui um círculozinho. Quando as cargas elas são distribuídas homogeneamente, tá? Obviamente aqui não vai estar homogêneo, tá? Mas você dá um desconto. Mas, por exemplo, observa que ela é distribuída homogeneamente, a densidade superficial das cargas ela é a mesma em qualquer ponto. Então, num corpo esférico que não tem pontas, que não tem reentrâncias, a densidade superficial ela é a mesma. Beleza? Nós havíamos feito uma pergunta: qual distribuição de cargas é capaz de gerar um campo elétrico uniforme? Para isso você teria que ter uma superfície plana. Superfície plana e infinita. Aí surge uma questão: mas professor, não existe superfícies planas, até que existe, mas infinita não existe. Então, como que vai existir esse campo elétrico uniforme? Então ele acaba sendo inútil? Não, ele não é inútil. Por exemplo, aceleradores de partícula utilizam o campo elétrico uniforme para acelerar essas cargas. Capacitores, né? Eu tinha até um capacitor aqui, mas depois eu mostro para vocês na próxima aula. Capacitores são muito úteis também aí, essa questão de distribuição das cargas, tá certo? Para gerar um campo elétrico uniforme. Mas professor, um capacitor ele é pequeno, ele não é infinito. Num acelerador de partícula geralmente ele é circular. Não é plano, mas não é infinito. Ele é finito. Então,
Que distribuições de carga são essas aí? Tá certo? Como que nós conseguimos gerar isso daí? Por que nós trabalhamos com essa questão de densidade superficial? Para a gente mostrar para vocês que nós conseguimos gerar um campo elétrico, tá? Vamos apagar essas flechas, né? Porque elas indicariam que é infinito. Se fosse na matemática agora nós temos um segmento de reta, antes nós teríamos uma reta, apaguei metade, teríamos uma semi-reta, e agora nós temos um segmento de reta. Olha só que bacana, cara, presta atenção nisso daqui. Eu tenho cargas 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho cargas com a mesma densidade superficial, ou seja, observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, para indicar que elas teriam o mesmo módulo, porém, de sinais opostos, são duas superfícies planas, tá certo? Há uma distância entre elas, se você observar, olha só, eu tenho uma distância e elas possuem comprimento. Uma das condições é que a distância que as separa tem que ser muito menor que o comprimento delas para eu conseguir gerar um campo elétrico uniforme. Pessoal, mas como você vai gerar um campo elétrico uniforme? Vamos se concentrar na carga positiva. Lembra que carga positiva, então vamos chamar esse daqui de A e essa daqui de B. São duas placas, tá bom? Lembra que numa placa, num corpo positivo, o meu campo ele divergia, né? Ele diverge, então ele sai, ele se afasta. Então o campo gerado por A, olha só o que acontece. Vou até escrever aqui, ó, EA. Beleza? Vou fazer somente uma setinha para representar. Então o campo gerado por A ele se afasta, né? O campo gerado por A, olha só, o campo gerado por A ele se afasta. O campo gerado por A aqui, olha só, ele também está se afastando. Campo gerado por A. E no campo gerado por B, lembra o que acontece no campo gerado por B? Ele converge, olha só, a setinha indo em direção a ele. No campo gerado por B, a setinha ela converge. Então no campo gerado por B, olha só aqui fora, a setinha converge. Como elas possuem a mesma densidade superficial de cargas, né? Então o que nós temos? Nós temos que esse campo, os campos externos, eles vão ficar nulos, tá certo? Não porque não possuem cargas, mas porque o campo gerado por A e o campo gerado por B, eles vão se anular externamente. Mas olha só interno, como que tá esse campo? Ele é um campo uniforme. As minhas linhas de campo elas estão paralelas, tá certo? Igualmente espaçadas, perfeito? E todas em direção aqui ao meu corpo negativo. Através disso, o que nós vamos estudar? Então, nós estamos estudando essas cargas sujeitas a essa densidade superficial, uma distribuição de cargas capaz de gerar um campo elétrico uniforme, beleza? E isso vai ser muito importante para a gente estudar esse lançamento. Agora, imagina que eu pego uma partícula e eu solto essa partícula aqui. Para onde que está meu campo? Olha só, ela está caindo na vertical e eu tenho um campo na horizontal. Ela não vai sofrer um desvio para cá? Suponhamos que eu soltasse um elétron aqui. Ele iria sofrer um desvio. Ou seja, nós teremos dois tipos de movimento. Nós teremos um movimento uniformemente variado, tá certo? Nesse sentido, e um movimento uniforme no decorrer aqui no eixo vertical, no caso. Beleza? Para isso você vai utilizar a função horária do espaço e a equação de Torricelli. E também, talvez, a função horária da velocidade. Beleza? Mas então vamos lá. Então deu pra gente entender que esses campos externos eles vão se anular, no final das contas eles vão se anular, tá certo? O que vai importar mesmo é meu campo interno, que é um campo elétrico uniforme. Tá certo? O campo elétrico uniforme, ele possui a mesma direção, o mesmo sentido aí. Beleza? E o mesmo módulo, que é muito importante também. Isso. Fui colocar o celular para carregar, porque ele estava descarregando isso, agora está gravando novamente. Beleza? Então vamos lá. Se essa carga, então, por exemplo, ela ficou sujeita a um campo elétrico uniforme, se meu campo ele não se altera, por exemplo, não importa em qual região que está, se a minha partícula está aqui, se ela está aqui, se ela está aqui no final, o meu campo é o mesmo. Se o meu campo ele é o mesmo, logo a minha força elétrica ela é a mesma. Vamos relembrar aqui a fórmula do campo elétrico. O campo elétrico ele é F sobre Q. É ou não é? Newtons por Coulomb. Na unidade nós temos newtons por Coulomb. Força dada em Newton, carga dada em Coulomb. Portanto, a sua força ela vai ser a mesma em qualquer ponto do campo elétrico uniforme. Isso acaba até facilitando muito aí os nossos estudos. Então, por exemplo,
Vou considerar tá, um campo elétrico uniforme aqui, ó, positivo, positivo, positivo. Então a minha força aqui, ela é igual a uma força aqui, ela é igual a uma força aqui. Então F1, F2, F3, F1, essa força 1, elas são todas grandezas vetoriais, isso é muito importante também. F1 é igual a F2, que é igual a F3. Tranquilo? Então F1 é igual a F2, que é igual a F3 aí. Tá certo? Força não é massa vezes aceleração? Tranquilo? E força, olha só, trabalhando, a força, ela não é a mesma coisa que E vezes Q? Como que eu encontro, então, cara, decora isso daqui, olha. Decora não, melhor, entenda esse conceito. Se você sabe a fórmula da força, né, que é massa vezes aceleração, e entende essa fórmula do campo elétrico, que é a força pela carga, você consegue relacionar as duas e encontrar aceleração, um campo, através disso aqui. Então eu posso dizer que a minha aceleração ela é igual ao meu campo elétrico, tá certo? Vezes a minha carga de prova, dividida pela minha massa. Pela minha massa, tá certo? Então no campo elétrico uniforme, isso é válido. Isso é válido. Eu só consigo utilizar essa fórmula no meu campo elétrico uniforme. Outras formulazinhas que você vai utilizar, equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, que multiplica a minha variação de espaço. Para a gente calcular, por exemplo, qual que é a velocidade que esse corpo vai chegar aqui? Lancei um corpo aqui, qual que é a velocidade que ele vai chegar no final dessa placa? Tá certo? Para isso que nós vamos utilizar aí. Tá bom? Então, vamos fazer outro exercício aqui. Segura aí, eu vou apagar aqui, vou escrever o exercício aqui e a gente já volta. Vamos lá. Muito bem. Então aqui o exercício já está aqui na lousa, tá certo? Através dessa representação de linhas de força, nós conseguimos entender que nós temos um campo elétrico uniforme, tá certo? Minha carga ela vai sair do ponto A, vai até o ponto B. Beleza? A minha carga ela vale 1 microcoulomb. Olha só, é muito importante você entender essa questão de micro, nano e picocoulomb, tá certo? Então, 1 microcoulomb é a mesma coisa que 10 a menos 6 coulomb, tá certo? Nosso cálculo não tem como utilizar uma letra para a gente calcular, então a gente faz essa conversãozinha aqui, tá bom? Primeira pergunta, qual que é a força, tá certo? Que esse corpo ele vai sofrer, tá certo? Nesse ponto A. Qual que é a força? Bem, força ele não é a mesma coisa que massa vezes aceleração? Eu tenho a minha massa, mas eu sei a aceleração? Não. Então eu tenho que encontrar a minha aceleração, tá certo? Que é igual a E vezes Q. Então olha só, vou converter, vou montar... Suponhamos que eu não lembrava dessa formulazinha aqui, nós vamos criá-la. Né? Nós vamos deduzi-la, melhor dizendo. Aqui parece um 9, mas é um Q, tá bom? Então aceleração, eu tenho meu campo? Tenho. Tem a minha carga? Tenho. Tem a minha massa? Tenho também. Então eu vou encontrar primeiro a minha aceleração para depois eu substituir nessa formulazinha aqui de cima. Tá ok? Ou eu poderia também já fazer diretamente E vezes Q. Seria uma forma mais rápida ainda também, né? Força igual a campo vezes a carga de prova, que daria a mesma coisa também. Olha só, então a minha força... Por quê? Na B ele vai querer saber a aceleração. Então eu posso fazer dessa seguinte forma. Força é igual a E, que é 10 a 6, vezes Q, que é 10 a menos 6. O E, que é um campo elétrico uniforme, vale 10 a 6 Nm por coulomb, e a carga vale 10 a menos 6 coulomb, tá certo? Isso daqui corta, então minha força ela vale 1 Newton. 1 Newton. Beleza? Força então vale 1 Newton. Qual que é a minha aceleração? 1 é igual a m, qual que é a minha massa? 10 a menos 6, vezes a minha aceleração. Tá certo? Vezes a minha aceleração. Portanto, a aceleração é igual a 10 a 6 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui vai valer 10 a 6 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se eu copiei direito esse exercício aqui. Tá certinho, copiei da maneira certa. Porque eu pensei que fosse que a massa fosse um pouquinho diferente, mas não, é esse valor mesmo. Então 10 a 6 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, não se esqueça de elevar os segundos ao quadrado. E a velocidade em B? Qual que é a velocidade em B? Sendo que essa distância vale 2 metros. Eu poderia utilizar a função horária do espaço e a função horária da velocidade. Mas aqui eu não tenho tempo. Não deu tempo, não pediu tempo. Olha só, Yves Urquiza, professor de física monstruoso também. Você faz
com a equação de Torricelli. Então a minha velocidade final ao quadrado tem velocidade inicial? Não. É igual a 2 vezes a aceleração, que é quanto? 10 a 6. 2 vezes 10 é 6, vezes a variação de espaço, que é 2. Velocidade final ao quadrado, então vai ser 4 vezes 10 a 6, que é igual à raiz disso. Então a velocidade ela é igual à raiz de 4 vezes 10 a 6, que é igual a 2 vezes 10 a 3 metros por segundo. Beleza? Tranquilo, gente? Então, mais um exercíciozinho aí que a gente resolveu aí com os senhores. Tá bom? O que nós vamos fazer agora vai ser estudar essa questão de lançamento oblíquo de cargas pontiformes no campo elétrico uniforme. Vou apagar isso daqui e vou escrever o lançamento oblíquo de cargas pontiformes no campo elétrico uniforme. Tá bom? Voltando. Então aqui, olha só, lançamento oblíquo de cargas pontiformes no campo elétrico uniforme. Abreviei tudo para ficar mais rápido aqui. Tá bom? Bem, o que nós temos? Como nós temos que a placa positiva ela está em cima e a placa negativa ela está embaixo, nós teremos um campo elétrico uniforme apontado para baixo. Tá certo? Então, campo elétrico uniforme apontado para baixo. Aí, tá ok? O que é interessante nessa questão do campo elétrico uniforme? Por exemplo, eu vou pegar uma partícula e vou lançá-la desse ponto. Tá certo? Então, eu vou decompor o meu movimento no meu eixo X e no meu eixo Y. Tá certo? No meu eixo X eu tenho um movimento uniforme, porque ele não sofre influência de nenhuma aceleração. Já no meu eixo Y ele vai sofrer a influência da aceleração aqui, criada pelo meu campo elétrico uniforme. E a fórmula da minha aceleração, não sei se vocês se recordam, mas a aceleração ela vai ser dada por força, né? Nós temos aqui massa vezes aceleração, que é igual a Q vezes Z. Portanto, a aceleração é igual a Q vezes Z sobre M. Então, a aceleração vai ser menos Q vezes Z sobre M. Por que esse valor menos, professor? Porque olha só, eu estou lançando o meu corpo aqui, tá certo? Então ele vai fazer um movimento de parábola. Se ele faz um movimento de parábola, nós utilizaremos as funções horárias do movimento uniformemente variado, junto com a equação de Torricelli. Beleza? Vamos para mais um exercício? Porque o foco aqui é resolver bastante exercícios aqui, tá bom? Nós faremos um exercício somente, tá certo? E daí essas serão as nossas aulas aí, parte 1 e parte 2. Beleza? Outra coisa, eu faço a parte 3, que é só resolução de exercícios aí, tá bom? Salve, salve, quebrada! Vamos lá então, resolver aqui esse exercício. Utilizei a mesma imagem, tá certo? Temos duas placas, elas têm um comprimento de 20 centímetros, elas estão separadas por 2 centímetros. Lancei um corpo. Nesse exercício nós vamos desconsiderar os efeitos da ação gravitacional, então esquece gravitação. A força gravitacional, porque se ele tem massa, ele ficaria na prática sujeito a um campo gravitacional. Porém, vamos supor que foi feito no vácuo, então não vai ter campo gravitacional aqui, beleza? Então vamos lá. Ok, então ele tem 20 centímetros de comprimento por 2 centímetros aqui de distância, separando essas placas. Eu lanço essa minha partícula com uma velocidade de 10 metros por segundo, né? 10 ao quadrado metros por segundo, ou seja, 100 metros por segundo, tá certo? Ela tem uma carga de 5 vezes 10 a menos 4 coulombs e a sua massa é 1,6 vezes 10 a menos 3 kg. E ele quer saber o campo elétrico. Deixa eu só ver se é isso daqui mesmo, a velocidade que ele é lançado. Só confirmar aqui. Isso, 10 ao quadrado, tá, beleza. Ele quer saber o nosso campo elétrico aqui. É um campo elétrico uniforme devido a essa presença das placas, ok? Muito bem. Vamos decompor esse movimento. Então esse movimento ele vai possuir um movimento no eixo X e um movimento no eixo Y. Primeira coisa que eu vou querer encontrar aqui, vou fazer já as minhas fórmulas que eu vou utilizar. Força é igual a massa vezes aceleração, que é igual a Q vezes Z. Portanto, aceleração é igual a Q vezes Z sobre M. Tá certo? Nós já chegamos nisso daí. Muito bem. Então são algumas formulazinhas aí que a gente vai estar trabalhando com isso, juntamente com a equação de Torricelli também. Tá. Qual que é a aceleração desse corpo? Será que tem aceleração nesse eixo X? Não, não tem aceleração. Mas eu sei que ele vai gastar um tempo para ele percorrer isso daqui. Ele não vai gastar um tempo para ele percorrer, poxa, são 20 centímetros que ele foi lançado aí. Então, olha só, o que nós teremos? Vamos lá. Então, nós temos aqui que ele foi lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado, numa distância de 20 centímetros, correto? Então nós temos que 20 centímetros é 0,2 metros, 0,2
metros é igual a velocidade final, espaço final igual a espaço inicial, mais a velocidade inicial, que é 10 ao quadrado, que multiplica ao tempo. Então, 0,2 dividido por 100 é igual ao tempo. Tá certo? Olha só o tempo que ele vai gastar para ele percorrer, vai ser esse mesmo tempo aqui da queda dele. Tá certo? Bem, ele quer saber o nosso campo. Para saber o campo, eu preciso saber a minha aceleração. E como eu vou descobrir a aceleração? Através dessa formulazinha aqui do tempo. Tá certo? Então, isso aqui eu vou trabalhar um pouquinho, que vai dar 2 vezes 10 a menos 1, dividido por 10 ao quadrado, então vai dar 2 vezes 10 a menos 3 segundos. 2 vezes 10 a menos 3 segundos é o tempo que ele vai gastar. Então, é o tempo que ele vai percorrer o quê? 1 centímetro, porque é metade da distância, 1 centímetro. Esse exercício ele é complexo, então tem que prestar bastante atenção nele, para a gente não se perder aí. Beleza, então ele vai percorrer 1 centímetro em 2 vezes 10 a menos 3 segundos. O que seria isso? É a minha aceleração. Faz sentido isso para você? Então ele vai percorrer um espaço de 1 centímetro. 1 centímetro é 10 a menos 3 metros, é igual a espaço final, é igual a espaço inicial. Mais velocidade inicial, não tem velocidade inicial, vezes o tempo, não tem. Meia aceleração, a sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, 10 a menos 3, que é a distância que ele está percorrendo, é igual a 4 vezes 10 a menos 6 vezes a dividido por 2. Então, eu tenho aqui o seguinte, 10 a menos 3 é igual a 2 vezes 10 a menos 6 vezes a. Beleza? Eu preciso encontrar a minha aceleração, porque eu não tenho aceleração para eu conseguir resolver essa fórmula aqui, ok? A aceleração, então, é 10 a menos 3 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Aqui eu tinha 1, então eu vou ficar com 10 vezes 10 a menos 2 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Por que eu fiz isso? Para ficar nítido para vocês, tá bom? 10 a menos 4, perdão. 10 vezes 10 a menos 4, aqui dividido por 2 vezes a menos 6. Isso daqui vai dar 5 vezes 10 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então encontramos a nossa aceleração que deu 5 vezes 10 ao quadrado aí. Tudo certo? Passar para lá fica positivo. Foi para lá? Muito bem, beleza. Então deu isso daqui. O que eu vou substituir? Vou substituir agora nessa fórmula aqui. 5 vezes 10 ao quadrado é igual a quê? Quanto que vale quê? 5 vezes 10 a menos 4 vezes o E. Quanto que vale o E? É exatamente isso que eu quero saber. Dividida pela minha massa, que é 1,6 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Multiplica aqui. 5 vezes 10 ao quadrado vezes 1,6 vezes 10 a menos 3 é igual a 5 vezes 10 a menos 4 vezes E. Divido tudo isso por 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Portanto, E, olha só, corta, corta. E vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 1 dividido por 10 a